Olá, meu querido aluno, minha querida aluna da Universidade Federal de São Carlos. Seja bem-vindo mais uma vez à disciplina de Gestão de Projetos. O tema da nossa aula de hoje é Gestão das Partes Interessadas. A literatura nos aponta que o gerenciamento das partes interessadas cuida diretamente dos processos que estão relacionados com a identificação de todos que podem impactar ou que podem ser impactados pelo projeto, com a análise das expectativas dessas partes, o impacto que elas representam e também o desenvolvimento de estratégias de engajamento apropriadas para as mesmas. As partes interessadas, também conhecidas como stakeholders, em seu termo em inglês, são as pessoas que nutrem uma determinada expectativa em relação aos resultados do projeto. Podem ser, por exemplo, órgãos governamentais, entidades de classe, moradores de uma determinada região, empresas, ou seja, qualquer membro da sociedade civil tenha ou não uma ligação formal com o projeto. As partes interessadas elas podem se manifestar em qualquer ponto do projeto e é importante, então, que todas essas partes estejam devidamente identificadas, com a equipe do projeto atuando sempre com uma forma de engajá-las, de sempre buscar um conhecimento sobre os impactos que o projeto representa nessa parcela de interessados, entre outras atividades necessárias para manter esses stakeholders próximos à gestão. Um dos processos inerentes à gestão das partes interessadas se refere a identificar elas. E sempre trabalha de modo a documentar aspectos importantes sobre o papel de cada um dos stakeholders no projeto. As partes interessadas elas podem ser agrupadas então em dois conjuntos. Aqueles que são diretamente ligados ao projeto e possuem uma ligação formal. Esses também podem ser chamados de primários e geralmente possuem interesses positivos e são representados pelo gerente de projetos, por patrocinadores, clientes e fornecedores. Já o segundo grupo são de pessoas que não possuem uma ligação direta, sendo denominado então como secundários. O grupo dos secundários geralmente envolve o governo, sindicatos, associações de classe, a mídia, as comunidades em torno do projeto e até mesmo as famílias dos envolvidos. Outro processo extremamente relevante na gestão das partes interessadas se refere a planejar o engajamento das partes. E nesse processo são desenvolvidas as abordagens para envolver as partes interessadas no projeto com base em as suas necessidades de informação. Portanto, aqui, basicamente, identificaremos o impacto potencial de cada parte e será definida qual a ação que o gerente de projetos deve tomar em relação a ela. Na sequência, temos o gerenciamento das partes interessadas, outra tarefa primordial ao bom desenvolvimento do projeto. Essa etapa ela representa o ato de se comunicar e de se trabalhar com as partes interessadas para que elas atendam às expectativas, além de administrar as questões e promover a participação das partes interessadas adequadas para o projeto. Aqui, então, o plano de engajamento é posto em prática, de forma que o gerente de projetos precisa estreitar os canais com as partes interessadas para ganhar a confiança destes, sendo necessário para isso, então, o uso de canal de comunicação adequado e a realização de reuniões periódicas para a administração desses interesses. Então, de acordo com o PMI, nós temos 5 diferentes níveis de engajamento do qual você pode classificar as partes interessadas. O primeiro nível é o nível desinformado. Geralmente é atribuído à pessoa que não possui conhecimento nenhum do projeto e dos seus impactos. A parte interessada que é considerada como resistente é aquela que possui conhecimento sobre o projeto e o impacto, mas não apoia as mudanças causadas pelo resultado do projeto. A parte interessada classificada como neutra, essa tem ciência do projeto,
mas esse fato para ele é indiferente. O apoiador ou o solidário, ele tem a ciência do projeto, dos seus impactos e o apoiam. Agora, já o líder, ele, além do conhecimento do projeto, ele trabalha ativamente para o seu sucesso. E aí você pode classificar essa matriz colocando a letra C para determinada parte interessada para considerar o seu engajamento atual. Então, por exemplo, a parte interessada número 1, atualmente, olhando a letra C, ele é considerado como um desinformado. No caso da parte interessada 2, atualmente ele é considerado como resistente. E olhando a letra D, é possível colocar onde nós queremos que essa pessoa se encontre num ponto futuro. Seria o engajamento desejável. Então a parte interessada 1, hoje em dia, ela está considerada como um desinformado e eu desejo que ele se transforme num solidário. A parte 2 atualmente é resistente, eu desejo que ele se transforme pelo menos em neutro. E a parte interessada 3, como é um líder, ele tem o engajamento desejável similar ao engajamento atual. Por fim, temos o monitoramento do engajamento das partes, que prevê o acompanhamento do engajamento das partes interessadas e também, se necessário, realizar algum ajuste. De acordo com Carvalho e Rabechini, então, esse processo tem os seguintes benefícios: a identificação de novas partes interessadas, o entendimento do andamento de escopo e a comunicação para essas partes, o registro das informações consolidadas, registro de lições aprendidas sobre as partes interessadas e a agregação da informação do projeto que será endereçado às partes interessadas. Essa foi a nossa aula de hoje. Não deixe de ler o material complementar e fazer os exercícios. Até a próxima aula!